Boa noite, estamos começando mais um programa discutindo a notícia pela Rede Aberta de Televisão, Canal 9, todos os sábados, das 20 às 20h30 horas. Você pode pegar esse programa pela Vivo TV, canal 186, pela TVA, canal 72 ou 99, e pela NET, o canal 9. E pode também clicar o www.tvaberta.tv.br e você pode acompanhar online o nosso programa. Quero dizer que neste mês de outubro, do 1º até o dia 30 de outubro, nós temos uma particularidade aqui na Rede Aberta Televisão. Você pode entrar no site da Rede Aberta e clicar, lá vai ter todos os elementos para você fazer o cadastramento seu e você vai poder escolher o melhor programa da Rede Aberta Televisão. No momento, então, que você der o seu voto no site www.tvaberta.tv.br, você também concorrerá a prêmios. A Rede Aberta distribuirá vários prêmios. Eu não vou entrar em detalhes, mas entrando no site você vai ter toda a orientação necessária. Esse programa já existe há praticamente 16 anos, com o início da própria Rede Aberta. E nós queremos agradecer o presidente da Rede Aberta Televisão, porque ela é a nossa casa. Trabalhamos nesse programa enaltecendo a democracia, porque achamos que a democracia ela nos permite fazer um programa como este, onde nós vamos pautar assuntos importantes. E quero dizer mais uma vez, que fique claro, nós não somos partidários, nós somos apartidários. Nós estamos discutindo os problemas de má gestão e os problemas de corrupção do país. Independente do partido do governante. Independente do partido, independente do governante. E mais uma conclusão, Fernando, e eu gostaria de perguntar se você concorda comigo, mas eu acho hoje uma coisa importante. Se sai o partido que está no governo, PT, e entra um outro partido, eu acho que não é o partido que vai resolver o problema do Brasil, mas a maneira de fazer a política. O sistema. É o sistema. Então, nós estamos numa política que realmente não nos encoraja muito, porque é uma política que o político sempre está pensando no próprio bolso, virando as costas para o povo. E isso é muito complicado. Então, eu acho que a juventude, que tem um campo maravilhoso aí pela frente, porque essas pessoas não vão ficar eternamente na política. Então, se novas cabeças, novos jovens vieram para a política, com esse novo conceito de política, efetivamente nós teremos um novo Brasil. Para isso, precisamos de uma reforma política, né? A reforma política que tanto nós falamos. A reforma política é a mãe de todas as outras reformas. Podemos falar sobre isso? Sim. Por exemplo, reforma política. O telespectador que nos acompanha agora, você que está em São Paulo, é de outro estado, é bom que você receba essa informação, porque é uma informação, saber não ocupa espaço, né? E você que é paulistano e acompanha a programação aqui no canal comunitário de São Paulo, precisa estar consciente de que o estado de São Paulo é subrepresentado na Câmara Federal. É verdade. Você tem ali duas casas, o Senado e a Câmara. O Senado é a representação do Estado. Por isso, todo Estado tem apenas e tão somente 3 senadores por Estado. O Estado pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser fraco, pode ser forte, pode ser pujante, nem tanto, e não importa. Todo Estado tem 3 senadores. Essa é a regra do federalismo, inclusive norte-americano também é assim. É a representação do Estado. Na Câmara dos Deputados, não é a representação institucional do Estado, mas é a representação da população. Ou seja, você tem mais gente, vai ter mais deputados, você tem menos gente, vai ter menos deputado. Bom, essa é a regra. A ditadura militar instituiu o seguinte: todo Estado deverá ter um mínimo de 7 deputados e o máximo de 70. Para quem que ele está falando do mínimo e para quem que ele está falando do máximo? Precisamos entender isso. Essa regra foi feita porque aonde a Arena, que era o partido do governo autoritário militar, dominava,
ele não dominava em São Paulo, não dominava no Rio Grande do Sul, no Paraná, que eram sociedades mais arejadas, mais ligadas à cultura internacional e tudo mais. Dominava onde? No Norte e no Nordeste. E o Norte e o Nordeste tem estados da Federação que tradicionalmente tem menos população, Acre, Rondônia, Roraima, etc, etc, etc. Muito bem. Ali onde a arena era forte, tem pelo menos 7 e proporcionalmente daí para frente pode ter mais. E o estado de São Paulo, que historicamente sempre teve 1/4 da população do Brasil, hoje nós temos 200 milhões de habitantes no Brasil, o estado de São Paulo tem 45, ou seja, cerca de 50 milhões, portanto 1/4 dos habitantes. Ora, se o Congresso Nacional tem 513 cadeiras, o Congresso não, a Câmara dos Deputados. Se você tem 500 cadeiras, divide por 4, vai dar 125. Então, nós deveríamos ter 125 deputados federais. E quanto nós temos? 70. Não temos aquela representatividade que 50 deputados ser. a menos. Nós temos 50 deputados a menos. Por quê? Porque tem estado que tem deputado a mais. Então, você pega o Acre, que era para ter 1, que era para ter 2, tem 7, tem 5 a mais. E ninguém reclama, ninguém acha isso errado. Então, o dia que São Paulo acordar e o Brasil falar, poxa, é justo, porque aqui nós acolhemos o brasileiro de todo lugar. Você tem brasileiros aqui que votam aqui, mas que são oriundos da Bahia, de Sergipe, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, do Paraná. E isso é uma coisa absolutamente importante. O brasão de São Paulo diz o seguinte: pró Brasília, fiante exímia. Pelo Brasil, faça-se o melhor. Agora, você não pode fazer o melhor pelo Brasil se você é subrepresentado, se lhe tiram 50 cadeiras da Câmara dos Deputados. Então, a primeira reforma que deve ser feita é a reforma política. Então, como todos nós sabemos, houve 5 votos a favor aos embargos e 5 contra. E o ministro Celso de Mello foi o voto decisivo e ele votou a favor dos embargos infringentes. Então, veja o pronunciamento do ministro Celso de Mello dias após a votação. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, fez um desabafo no início da semana a um velho amigo, José Reiner Fernandes, editor do jornal Integração de Tatuí, sua cidade natal. Ele é da cidade de Tatuí. Em pauta, críticas que recebeu antes mesmo de votar a favor dos embargos infringentes, que deram aos réus do mensalão chance de novo julgamento. Diz Celso de Mello, é de registrar-se que essa pressão, além de inadequada e insólida, resultou absolutamente inútil, afirmou o ministro. Portanto, o ministro, ele votou com os réus, isto é, a minoria, desprezando o sentimento da maioria, que era a vontade popular de não aprovar os embargos infringentes. Então, nós vamos fazer um bate-bola aqui agora, muito interessante. O ministro Joaquim Barbosa, vamos avaliar esta frase de cada ministro, para que a gente tenha uma compreensão melhor do que aconteceu no Tribunal Superior Federal. O ministro Joaquim Barbosa diz: admitir os embargos infringentes seria uma forma de eternizar o feito, isto é, prescrever a pena. O que você acha desse comentário? Ele diz que os embargos infringentes vai fazer um novo julgamento, nós vamos decorrer um tempo, vai iniciar só em 2014 a análise desse julgamento e vai prescrever e basicamente os mensaleiros não vão acabar a ser presos. Eu diria para o ministro Joaquim Barbosa o seguinte: então vote mais rápido para dar tempo de não prescrever. Horas. Eu já está reclamando da corte que o senhor preside? Eu diria isso. Então, o Luiz Fux, que é outro ministro, ele diz: pretende-se que o mesmo plenário se debruce sobre as mesmas provas e decida novamente sobre o mesmo caso. Este recurso é inadmissível. Quem é o ministro? É o Luiz Fux. Você vai me complicar com os ministros do Supremo, mas eu vou falar. Ministro, o senhor está equivocado. Não é o mesmo. Como é que chama? Ele falou mesma corte aí? O recurso é inadmissível. Ele diz: pretende-se que o mesmo plenário se debruce sobre as mesmas provas e decida novamente sobre o mesmo caso. É outro plenário, ministro.
Muitos estão aposentando aí, vão vir outros, e quem vai nomear é a presidenta Dilma. É um plenário ainda mais favorável, se você quer dizer isso, mais favorável ainda a quem está lá. Não é o meu plenário. Se fosse o mesmo plenário, fala assim, ó, são 11 que julgaram, não é isso? Você fala para mim, os mesmos 11 vão julgar a mesma coisa, então a gente já conhece a pena, já conhece o que vai acontecer, mas 2 vão mudar. E 2 muda tudo. Na verdade, um muda. Exatamente. Muda, né? A ministra Carmen Lúcia. Você vai acabar comigo. Não, por favor, doutor. Se eu vou pedir para o senhor comentar. A ministra Carmen Lúcia. Ela diz assim, Lúcia, se eu admitir que a Lei 8.038 de 1990 não exauriu a matéria, mas que pode ser complementada pelo regimento, eu teria uma ruptura do princípio de isonomia. Quer dizer, o Supremo não está entendendo a decisão do Legislativo. E é verdade. Quer dizer, aí o que acontece? O Legislativo não é isso. tinha aprovado essa lei. Desculpe, a senhora não pode ter um regimento que vá contra o entendimento da lei. Se a lei tem um entendimento e o regimento tem outro, está errado. Por isso que a gente falou que no Brasil você fica sempre, vamos chamar assim, sujeito a interpretações. Até porque se não tivesse interpretação, era matemática. A questão não tinha essa discussão aqui, nossa. Então, mas de acordo com a lei de 1990, no ano de 1990, a lei de 8.033, ela eliminou, portanto, os embargos. E dar a oportunidade de abrir através dos embargos infringentes seria o princípio da isonomia, não entendendo a decisão do Legislativo. Quer dizer, veja bem, criou-se uma confusão entre o Legislativo e o Judiciário. Tipo, nós não entendemos o que disse a lei, é isso? Exatamente. Então, vocês façam um curso aí. O ministro Gilmar Mendes, ele disse a respeito da aprovação dos embargos o seguinte: isso significa realizar provas, fundamentos e deposições legais pelo mesmo órgão julgador, num mero e insustentável juízo de reconsideração. Veja bem, então ele acha como que um Supremo que já decidiu, ele vai legislar novamente sobre algo que ele decidiu. Essa foi a principal causa porque Gilmar Mendes foi contra a aprovação dos embargos infringentes. Tem alguma coisa a comentar sobre isso? Não, eu acho que... imagina eu contrapor os juízes do Supremo. Eu estou fazendo aqui uma observação que eu acho que é do meu entendimento comum. E embalando no comentário do ministro Marco Aurélio, que eu acho um comentário mais eficiente de todos. Vamos lá. Ele diz: sinalizamos para a sociedade brasileira uma correção de rumos visando um Brasil melhor, se votasse contra os embargos. Sim. Mas essa sinalização está próxima de ser afastada. Quer dizer, ele conheceu o voto já. Marco de Aurélio, ele conclui que o Supremo está indo contra a vontade popular com o 6º voto do ministro Celso de Mello. E, pegando um gancho, o último comentário de um dos ministros que votaram a favor dos embargos infringentes, que foi o doutor e ministro Ricardo Lewandowski. Que vai ser o próximo presidente do Supremo. Que vai ser o próximo presidente. Pela idade. Então ele diz assim: a aceitação dos infringentes permite a derradeira oportunidade de corrigir erro de fato. Bom, se ele admite erro, ele admite que o julgamento atual do Supremo teve erro. Lógico que ele Quer dizer, isso eu particularmente não concordo com a fala desse ministro. Lógico que ele queria absolver. E de direito, sobretudo, porque se encontra em jogo o bem mais precioso da pessoa, depois da vida, que é o seu estado libertário. Como dar a liberdade a pessoas que sorrupiaram, desviaram 135 milhões de reais dos cofres públicos? Isso é complicado. Mas aí que é a pergunta. Ele quer querer dizer que tem que provar que essas pessoas surrupiaram 135 milhões de reais. Quando você não está provado e finalizada essa questão, ele acha que não pode prender. Os juízes, na realidade, do Supremo,
precisaram fazer uma avaliação do que nós chamamos de imoralidade política nesse momento. E o povo gostaria, então, que fosse resgatada a moralidade em cima de pessoas que desviaram recursos públicos oriundos dos nossos impostos. Quer dizer, a população está envolvida nisso porque é o imposto nosso que está sendo desviado por eles lá. Então, o Tribunal Superior Federal é um colegiado. O ministro Joaquim Barbosa, que é o presidente do Supremo, ele não pode interferir na concepção e no conceito de cada juiz. Isso. Porque existe uma isonomia de cada juiz decidir sobre o fato. Quais as consequências legais dessa decisão do Supremo? Ficou claro nesses dois programas, entre um debate a favor e contra, que ou se decidia pelo mérito ou se decidia por uma avaliação técnica. A minha opinião é que não deveria ser decidido tecnicamente, deveria ser decidido pelo mérito. E o mérito diz, aquelas pessoas roubaram 136 milhões de reais de pagamentos de recursos públicos. Então, efetivamente, dar embargos infringentes a essas pessoas que desviaram um volume de dinheiro tão grande, dá ao ladrão aqui, abaixo, onde nós estamos, permitir a ter o seguinte desenvolvimento mental. Bom, eu estou trabalhando com valores menores, estou desviando 18 milhões, 50 milhões, isso aqui é muito pequeno em relação àqueles 136 milhões. Então, se aquilo lá não deu problema, agora aqui também não vai dar problema. Essa é a razão pela qual, após a decisão do Supremo, observou-se que os ladrões do Brasil começaram a fazer um número de corrupções muito grandes, achando data vênia que não houvesse agravo regimental, onde eles, em qualquer regime de juiz, eles teriam os embargos infringentes como tiveram os mensaleiros. Portanto, o Supremo conseguiu não desenvolver o que o Legislativo tinha que fazer. Quando coube ao Supremo Judiciário honrar, resgatar essa credibilidade, vem o ministro Celso de Mello e dá o seu voto técnico. Senhor ministro, nós não queremos ser mal educados com o senhor, mas efetivamente nós entendemos que esse voto foi de péssimo gosto. Vamos ao break. Vamos agora à segunda parte do programa Discutindo a Notícia, onde nós vamos falar sobre o que fazemos, especificamente no nosso dia a dia. Dr. Fernando Mauro Treza, o senhor, como presidente da ACESP, Associação dos Canais Comunitários de São Paulo, do Estado de São Paulo, eu sei que o senhor tem uma atuação importante no segmento da mídia comunitária. E eu gostaria que o senhor percorresse o assunto sobre a Frente Parlamentar em defesa das TVs comunitárias do Brasil, em especial a TV Comunitária de São Paulo. Doutor Contatore, uma alegria poder falar um pouco do trabalho da ABCCom, Associação Brasileira de Canais Comunitários, e da ACESP, Associação Paulista, né, dos Canais Comunitários, e dizer que recentemente, em 2013, nós conseguimos a instalação de uma frente parlamentar em defesa das TVs comunitárias, presidida pelo deputado federal do PSD, deputado Roberto Santiago, aqui de São Paulo. Nós acabamos por decidir no Conselho Político da ABCCom de que nós temos várias demandas específicas para as TVs comunitárias e que justificava nós termos uma frente que fosse um pouco mais específica do que
Lembra no passado, na época do Jango, que tinha a frente ampla? Né? Então, nas TVs públicas tem uma frente ampla, que é a frente com, que é a frente que fala sobre comunicação pública Sim. em geral. E nós estamos dentro desta frente, é uma frente presidida pela deputada Luiz Erundina, uma deputada também muito séria, que merece aqui as nossas homenagens. Acontece que era muito tema para uma frente parlamentar, a TV educativa, a TV universitária, a TV comunitária, a cultura, tudo se entrava dentro desta frente, que nós apoiamos e participamos. Mas algo específico para as TVs comunitárias deveria ser feito, porque nós temos muita demanda legislativa no Congresso. E o deputado Roberto Santiago aqueceu, aceitou o desafio, preside essa frente parlamentar em defesa das TVs comunitárias, e hoje nós temos ali vários parlamentares que têm o compromisso público de votarem no Congresso Nacional nas matérias de interesse das TVs comunitárias. É algo novo e que nós temos certeza que vai surtir efeitos nos projetos de lei aprovados. É um belo trabalho, hein, Fernando? A gente tem lá muitos projetos de lei que estão andando no Congresso Nacional e que precisam de um carinho específico. Um deles é do deputado federal Ricardo Berzoini, do PT de São Paulo, que diz que a cada 60 minutos, 5%, ou seja, 3 minutos, podem ter publicidade comercial. Então, o seu programa hoje que passa na TV comunitária, ele não pode ter o patrocínio das Casas Bahia com preço. Pode ter o institucional das Casas Bahia, mas preço, compre isso, compre aquilo. Eu, no passado, já fui muito contra esse tipo de publicidade. Mas seria uma revitalização das TVs comunitárias, esse financeiro, né? Seria, primeiro, tiraria as TVs comunitárias da marginalidade. Sem dúvida. Primeira questão, reconhecer. Número 2, a lei das TVs comunitárias que as instituiu diz o seguinte, mais ou menos como se eu dissesse para o senhor pode ter um carro, só não pode colocar gasolina nele. Complicado, né? O carro não vai andar sem gasolina. E para nós era isso, vocês podem ter, a emissora só não pode ter dinheiro. Complicado, né? Ou você cria um fundo público como tem nos Estados Unidos, na Europa e no Canadá, ou você cria algum mecanismo de financiamento. Então esta lei passando vai permitir, e só para dizer aqui também, en passant, eu tive a oportunidade de morar um período na Itália, lá a televisão pública maior de todas, mais forte, é a RAI, que todo mundo conhece. A RAI, além de ter recursos públicos na ordem de com a letra B, bilhões de dólares, ela ainda pode fazer publicidade comercial da TIM, por exemplo, das empresas em geral. Isso é uma modernidade europeia que o Brasil ficava olhando para trás. Por quê? Por causa do lobby das grandes emissoras comerciais que achavam que nós faríamos enfrentamento com elas. Nós não estamos aqui para enfrentar as emissoras comerciais, estamos para trabalhar esse sistema de complementariedade, que diz a Constituição no seu artigo 222. Devem trabalhar esse sistema de complementariedade as emissoras públicas, privadas e estatais. Nós não queremos ser concorrentes, queremos ser complementares. O amigo Fernando Mauro acabou de falar sobre as defesas da TV comunitária. Eu aproveito esse momento em convidar o presidente da TV comunitária de São Paulo, o Dr. Martim Sampaio, para sair também em defesa da TV comunitária de São Paulo. Então, Dr. Martim Sampaio, o programa Discutindo a Notícia, através da sua produção, Sônia Cascarian, e todos nós que aqui pertencemos ao programa, queremos fazer esse convite. O senhor venha e vamos fazer, então, um ping-pong sobre os rumos da TV comunitária em São Paulo. Será um grande prazer recebê-lo aqui no Discutindo a Notícia. Agora nós vamos iniciar um vídeo que você está vendo nesse momento, que é a divisão de uma célula de pluripotência induzida que foi colocada como enxerto naquela área onde o paciente tem a perda de massa óssea. Estamos no citoplasma celular, estamos vendo aí a mitocôndria, veja bem a mitocôndria no citoplasma dessa célula, estamos vendo também os lisossomos, logo no fundo, em roxo, estamos vendo o complexo de Golgi, e agora nós vamos entrar no núcleo da célula, onde tem o material genético da célula. Dentro dessa célula, nós vamos ver agora no vídeo duas pecinhas em amarelo, que são os centríolos. E os cromossomos dentro da célula começam a se perfilar em pares. Veja como eles formam seus pares e logo em seguida os centríolos puxam os cromossomas, cada par para o seu canto da tela.
E aí, nesse momento, está havendo o quê? A divisão do núcleo da célula de pluripotência. O mais importante é agora o final do filme. Você vê que a célula de pluripotência, ela se divide em outra célula. Portanto, se eu coloco 400 células ali, onde tem a perda de massa óssea, estas células vão se subdividir em outras 400. Essas 400 vão se dividir em outras 400. Isso quer dizer que nós vamos ter uma reposição de novas células ali. Fazendo a reposição de novas células, nós vamos ter o quê? Uma regeneração óssea guiada, com reposição de novas células por aplicação dessas células de pluripotência induzida IPS. Quero deixar a vocês o meu e-mail, que é contatori@uol.com.br, e, por favor, o seu e-mail, o seu contato, Dr. Fernando Mauro. Claro, é o fernandomauro.tv@hotmail.com, e também o telefone da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, para quem se interessa pelo tema de televisão pública, que é o 3675-7636. Repetindo, 3675-7636. Quero deixar aqui também o nosso telefone da equipe multidisciplinar Contatori, que é o 50 55 10 15. Estamos aqui na zona sul de São Paulo, próximo ao Shopping Ibirapuera, mais precisamente na Avenida Divino Salvador, número 77. Venha nos fazer uma visita, eu tenho absoluta certeza que você vai gostar muito disso tudo, porque eu sempre falo aos meus amigos, o Instituto Contatori é a realização de um grande sonho. Agradeço ao Dr. Fernando Mauro Treza, que contribuiu e muito para o conteúdo desse programa. E nós, conjuntamente, desejamos a você um final de semana maravilhoso, com a família e em paz. Até o próximo sábado. É isso aí.